Graças a Deus, meus irmãos, é uma bênção estar aqui convosco, né? Em mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor, cantando louvores que agradam ao nosso Deus e também podendo compartilhar, né? É sempre uma honra para mim compartilhar uma porção da palavra do Senhor com você. E eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Enquanto vocês acham, vou vender meu peixe um pouco, né? Para quem não me conhece, me chamo Márcio Brígida. Atualmente estou missionário plantador de igrejas ali no bairro de Fátima, plantando a Congregação Batista em Fátima. Então, sempre que você se lembrar de mim, peço que ore ao Senhor. Se quiser, esteja conosco, servindo também, a gente sempre fala lá na congregação assim, dê uma hora do seu mês, 1 hora por mês, né, no mínimo, para você estar ali conosco, orando, clamando a Deus também pela vida daquelas pessoas e também, quem sabe, ofertando também para a nossa igreja, né? Nós temos aí também, recebemos ofertas para aquisição de Bíblias, continuidade dos nossos projetos, juntamente também com o apoio da nossa igreja mãe. Então, ore por nós, venha conosco servir, e se puder também oferte, né? Então estamos muito felizes. Peço que especialmente você ore pela minha família, né? Minha esposa está doente, por isso que ela não está aqui com as crianças. Ela está gripada, então ore por nós. E sem mais delongas, vamos então ler Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai querido, Pai de amor, agora fala aos nossos corações o Teu conselho, Pai. Usa-nos como instrumento para a proclamação da Tua graça e da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu particularmente nunca li um manual de instruções completamente. Você já leu um manual de instrução completamente, de capa a capa, né? Acho que, particularmente nós homens, né, gostamos de nos aventurar algumas vezes, né? Principalmente quando chega aquele móvel novo. Nós queremos ter aquela destreza e habilidade para montar um móvel sem olhar o manual, né? E parece que sobra peças às vezes, né? Não, essa aqui veio com peça a mais, né? E de repente você vê e as coisas caem. Mas particularmente nenhum de nós, talvez você nunca leu o manual do seu celular, dos seus eletrodomésticos, mas tudo tem um manual. E eu descobri há um tempo atrás que até gás de cozinha tem manual, né? Mas enfim, poucos de nós utilizamos isso. E basicamente, Mateus capítulo 5 a 7 é o manual do servo de Deus. O manual do servo do reino dos céus, mais conhecido por todos nós como o Sermão do Monte. Nós percebemos ali no início de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós percebemos algumas nuances da vida de Jesus. A primeira é que no capítulo 1 nós vemos o anúncio da vinda do Messias e que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ao anúncio do anjo a Maria, né, aquela moça que ficaria grávida do Espírito Santo e daria à luz a um filho em que ela colocaria o nome de Jesus Cristo. Após isso, nós vemos um desenrolar um tanto quanto tenebroso, onde Herodes, ao ouvir a mensagem de que o rei de Israel haveria de nascer, o rei prometido de Israel, o Messias, iria nascer, e então ele começa a aspirar
né, o que? Grande ira contra aquele rei. E ele então promove uma matança de todas as crianças de 2 anos abaixo, e Jesus Cristo precisa fugir juntamente com a sua família para o Egito, voltando de lá já um tanto quanto grande, né? Já uma criança crescida. E a palavra do Senhor diz que esse Messias, Jesus Cristo, começa a se desenvolver e a crescer, né? Aprendendo sobre o reino dos céus, e então ele vai até o deserto, né? Ele vai até o deserto, é tentado por Satanás. Após 40 dias e 40 noites de jejum e oração, Jesus é tentado pelo diabo em 3 coisas que particularmente nós ficaremos lisonjeados em conseguir, né? Quem está com fome que não gostaria de comer, quem precisa de poder que não gostaria de obter poder, e quem gostaria de domínio que não gostaria de obter domínio. Mas em tudo, pela palavra do Senhor, Jesus rebate a tentação do diabo, e então ele é comissionado a fazer a obra de Deus, né? A fazer a obra do Senhor, a pregar a palavra. E um versículo particularmente que eu gosto sobre a obra de Jesus é o que diz em Mateus 4, versos 15 e 16: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O próprio Cristo encarnado, a luz de Deus, cumpre a profecia dita por Isaías há mais de 400 anos anteriormente a esse momento. Ele então cumpre essa profecia sendo a luz para a humanidade, sendo a luz para aquelas pessoas que viviam em trevas. E basicamente Mateus sempre vai trazer a conhecimento de todos nós essa realidade de Jesus Cristo sendo o Messias prometido para Israel, aquele do qual as profecias apontam. O cumprimento de toda uma esperança messiânica é feita em Jesus Cristo, agora dito como o Filho de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque quem escreve esse evangelho é uma pessoa um tanto quanto particular. Mateus não era uma pessoa benquista. É dito em Mateus 9:9 que Mateus era um coletor de impostos. Ele era uma pessoa odiada, porque era visto como um traidor da pátria. Ele era uma pessoa que era um traíra, desculpa a expressão, né? Porque ele era levantado pelo Império Romano para cobrar impostos, né? Ele tinha que cobrar impostos. Hoje você tem aí a Receita Federal, né, para cobrar seus impostos. Naquele tempo era Mateus ou Levi que cobrava impostos, e muitos cobradores de impostos eram pessoas dúbias, né? O que eles faziam? Eles cobravam imposto devido ao império e também enriqueciam ilicitamente. Ele era um corrupto, né? Não é à toa que Zaqueu, por exemplo, um outro coletor de impostos, ao ser confrontado por Jesus com a mensagem, né? Com a mensagem do evangelho, ele então devolve em dobro tudo aquilo que ele havia tirado. E então Mateus, de igual modo, é dito em Mateus 9:9 que ele deixa tudo para seguir a Jesus e caminhar com ele. Essa pessoa, esse homem, esse Mateus, que era uma pessoa um tanto quanto controversa, segue a Cristo sem pestanejar, né? E um tanto quanto acusado Jesus é por receber pessoas como esse homem, Mateus e tantos outros ditos pecadores. E é impressionante isso, porque Jesus Cristo é a esperança, o Messias prometido de Israel. Só que eles esperavam que esse Messias viria somente para a alta classe, para os fariseus, para os saduceus, para todos aqueles membros poderosos do Sinédrio. Mas Jesus começa o seu ministério indo não somente a esses fariseus, como por exemplo você vê Nicodemos ouvindo, né, discussando com Jesus,
mas ele vai também aos perdidos, aos pecadores, aos condenados, aquelas pessoas que ninguém gostaria de estar perto. E esse Jesus não somente usa da sua posição como Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus encarnado, mas ele mostra a autoridade ao ensinar aquilo que os escribas e fariseus há tanto tempo vinham falando e repetindo. Jesus claramente contrapõe não o ensino da lei que os escribas falaram, mas o mau ensino que eles interpretavam. Jesus, ele vai não contrário à lei, como o próprio Mateus capítulo 5 diz, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Jesus Cristo vem para cumprir a lei, para trazer a realidade do qual o próprio Deus queria falar, que estava sendo um tanto quanto omitida pelos escribas e fariseus. Eles não estavam sendo a voz profética que o próprio Deus queria que eles fossem. E então, Jesus, o mestre de Israel, a esperança viva, ensina poderosamente a mensagem do reino de Deus, condena esses falsos mestres, expõe os pecados tanto do mais alto líder, quanto do mais simples homem, ou da mais simples mulher, e por fim termina esse evangelho dizendo que toda a autoridade foi dada por Deus para ele, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e estará conosco até a consumação dos tempos. Esse evangelho introduz Cristo como Salvador do mundo e finaliza sendo Ele mesmo a esperança para todo Israel. E hoje, nesse texto que eu destaquei para você aqui, em Mateus capítulo 7, 24, a grande ideia que nós iremos tratar aqui é que Cristo é o nosso único e firme fundamento para a salvação e obediência às normas do reino dos céus. Vou repetir mais uma vez para você. Cristo é o nosso único e firme fundamento para a salvação e obediência às normas do reino dos céus. Como dito anteriormente, os capítulos 5 a 7 de Mateus são chamados de Sermão do Monte. É a carta padrão do Senhor para todo aquele que deseja ser o seu servo. Se você quer conduzir alguém a Cristo, leia com ele os capítulos 5 a 7, ditos como o Sermão do Monte. É nesse interlúdio que Jesus comunica perfeitamente a maravilha que é segui-lo, e além do mais, como a lei aponta para esse Cristo, como a lei aponta para a obediência, e como ele mesmo amplia essa lei para que aquelas pessoas obedecessem à mensagem. Não é sem razão que o próprio Sermão do Monte começa com Jesus dizendo as suas bem-aventuranças, as bem-aventuranças daqueles que seguem a Ele, e qual é o caminho para segui-lo. E a primeira bem-aventurança deixa claro qual é o caminho primordial de todo aquele que deseja seguir a Jesus. E qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados são os pobres em espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que bem-aventurados são os pobres, que se sentem pobres, que se consideram pobres? Não, bem-aventurados são aqueles que dizem e reconhecem com todo o seu ser a sua grande pobreza espiritual. É importante aquele rito que nós fizemos aqui da profissão de fé, porque esse rito comunica a grande pobreza que nós temos dentro do nosso coração, que nós não podemos aplacar a ira de Deus por nós mesmos. Nós não podemos nos achegar até o Senhor se nós não reconhecermos que não temos nada em nós, não temos nenhuma ponte que nos liga por nós mesmos ao Senhor.
Somente através da humildade de reconhecer que você precisa de um Salvador é que você pode ir até Deus e clamar a Ele por salvação, e Ele mesmo dar a você essa salvação, chamando você a ser alguém salvo através de Cristo Jesus. E é isso que Jesus mesmo anuncia: bem-aventurados são vocês quando reconhecem as suas debilidades, reconhecem as suas fraquezas, reconhecem que vocês não podem fazer nada para se achegar ao Senhor, se Ele mesmo não fizer isso primeiramente. É interessante que desde aquele tempo, muitas pessoas achavam que poderiam obter passes, que poderiam fazer barganhas com o Senhor, para de alguma forma se aproximar do Deus vivo. Acontece isso tremendamente nos dias atuais, mas o que Jesus falou aqui é que todo aquele que deseja se aproximar de Cristo, que precisa de um Salvador, precisa reconhecer a sua debilidade. Os cristãos precisam estar atentos quanto à seriedade que Jesus destaca no Sermão do Monte. A obediência aos princípios desse reino deve ser buscada de todo o coração, praticada sem reservas, para fazer Deus conhecido e glorificá-lo em todas as nossas atitudes. O Sermão do Monte é a própria palavra de Deus dividindo os corações daquele povo que ouvia. A palavra de Deus diz que no capítulo 4, no capítulo 4 de Mateus, que uma grande multidão seguia Jesus. Muitos seguiam a Jesus pelos milagres, muitos seguiam a Jesus pelo ensino, muitos queriam ouvir aquelas palavras belíssimas. Quantos de nós não gostamos de ouvir, uma boa mensagem, uma boa reflexão, ver aquelas mensagens, aquela caixinha de promessas? Quantos de nós não gostamos disso, de sentir de alguma forma o nosso ser bem, Não é à toa que se vende livros e livros, palestras e palestras sobre saúde emocional, sobre inteligência emocional, sobre você descobrir quem você é mesmo. Só que aqui, meus irmãos, é nesses capítulos que Jesus ensina a carta clara de como você pode desnudar o seu coração diante do Senhor. Jesus está mostrando como nós precisamos alinhar o nosso coração, não aos nossos benefícios, não ao nosso querer, não à nossa vontade, mas às palavras, o caminho, a verdade e a vida que o próprio Cristo pavimenta. Como nós precisamos alinhar o nosso coração a isso? E quantos estão caminhando para fora desse trilho? Quantos se esqueceram, como o próprio Jesus diz, quantos esqueceram de ser sal e luz? Quantos esqueceram de conservar os costumes? Há um cristianismo sendo moldado na vida de muitas pessoas, um cristianismo um tanto quanto de retalhos, que na verdade não é um cristianismo. São sérias dúvidas que são colocadas no seu coração. Ora para você adentrar a agenda tal, ora para você adentrar o princípio tal. Você é todo o tempo minado na sua mente a adulterar a mensagem do Evangelho. Mas o que Jesus coloca aqui diante de você hoje é para você ser sal e luz. Sal no sentido de conservação da mensagem. Sal no sentido da conservação do princípio de seguir a Jesus, e luz para lançar luz nas tenebrosas trevas e nas tenebrosas obras infrutíferas que os filhos da desobediência manifestam tempos a tempos. Desde aquele momento e até hoje, muitos de nós nos perdemos em várias leis, em várias formas. Só para dar um exemplo para você, lá no bairro de Fátima nós temos uma igreja X lá, que no púlpito dela você tem uma grande estrela de Davi, Uma grande estrela de Davi no púlpito dela, e as pessoas tempos a tempos querendo adorar esses símbolos judaicos. Não que nós somos contra a nação de Israel, e não que nós vemos que primeiro Deus se manifestou a ela,
mas nós entendemos que hoje a salvação não vem só dos judeus, não é só para os judeus, mas é para os judeus, para gregos e para gentios e para todo mundo. E muitas pessoas continuam se perdendo, colocando elementos estranhos no culto ao Senhor, tentando de alguma forma e tateando quando o caminho já está claro. Quantos não se perdem? Quantos ouvem a palavra, ouvem na campanha X, ouvem na igreja Y e continuam a se perder? Quantos ouvem a palavra do Senhor e continuam com o coração ainda distante e endurecido? Quantos caminham de maneira a não glorificar a Deus? E é por isso que Deus intermedia essa história. É por isso que Deus se apresenta nessa história, na história de confrontar o ensino, primeiramente o ensino que tinha se dito anteriormente lá em Israel, sobre se vingar, sobre se irar, sobre adulterar. Havia muitos homens que adulteravam, e não eram julgados, ou mesmo regras, que o homem poderia despedir a sua mulher de qualquer forma. E diante disso, Cristo entra no meio dessa população que adulterava juramentos, que adulterava a forma de se vingar, se vingando muitas vezes perseguindo, odiando os seus inimigos. E Jesus contrapõe essa realidade para dizer que você se divorcia, adultera pela dureza do seu coração, que você odeia os seus inimigos, se vinga por causa do seu coração endurecido, quando o próprio Deus ensina misericórdia para você. E aí você pensa, esses princípios são claros, Adultério é um pecado, divórcio é um pecado, a ira é um pecado, odiar os inimigos é um pecado, vingança é pecado. Mas aí então Jesus entra mais profundamente no meio daquela nação. Ele entra e contrapõe a forma que eles davam esmolas, a forma que eles jejuavam, a forma que eles oravam. Para muitas pessoas tinham se tornado um rito, a oração, o jejum, as esmolas. Era uma forma novamente de barganhar, de bater carteirinha no céu. E Jesus diz para eles, não. A forma como você está fazendo desonra o nome de Deus, porque se você dá esmola, você não dá esmola para agradar ao Senhor, para compartilhar o pão, não, você dá esmola porque você quer ser visto. Se você ora para ser visto pelas pessoas, você repete e tagarela sobre isso, porque você acha que você pode moldar a Deus, você acha que o seu jejum, você se usa disso para barganhar, até as boas coisas estavam sendo usadas e deturpadas no meio daquela nação. E Jesus diz claramente, eu não reconheço esse culto, eu não reconheço essa forma. Contudo, o próprio Cristo não deixa escondido o seu reino. O próprio Cristo abre a porta do reino. Ele próprio coloca no nosso coração e diante de nós a forma certa de adorá-lo, a forma certa de nós buscarmos. Se nós olharmos para a Bíblia, vemos uma série de normas que nós não podemos cumprir. Desde a lei, você acha mesmo que quando Deus colocou a lei mosaica, o homem era capaz de cumpri-la? Para que existiu o sistema sacrificial? Era uma forma de aplacar a ira de Deus, Alguém teria que morrer para pagar o seu pecado. E assim mesmo, a lei não poderia ser cumprida pelos seres humanos. Somente um ser humano pôde cumprir essa lei. E esse ser humano deixa claro como nós podemos então cumprir essa lei. Você chegou até aqui comigo, nesse texto de Mateus 7:24. Você talvez já ouviu nesse ano cerca de 30 a 40 ou 50 pregações, seja aqui na igreja, seja em outros lugares ou mais. Talvez você já ouviu muitos ensinamentos.
Muitos ensinos do pastor Heiker, do pastor André, do pastor Paulo, de outros pastores que nos visitam, mas a pergunta que começa a calar no seu coração é a seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Deus coloca uma mensagem clara para você. Todos nós que estamos aqui, culto após culto, estamos ouvindo a mensagem, estamos ouvindo a pregação da palavra, estamos ouvindo a voz de Deus através dos pastores que ocupam esse púlpito, a voz do próprio Jesus sendo manifestada através da pregação fiel da palavra. Mas quantos de nós não praticamos? Quantos de nós oramos tempos após tempos, mas não confessamos com a nossa vida? Confessamos com a nossa vida: seja feita a tua vontade, Senhor. Contra toda essa nossa impiedade, Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A palavra do Senhor diz que todo aquele que ouve semana a semana, mês a mês, ano a ano, ouve essa palavra, mas não pratica, engana-se a si mesmo, engana o próprio coração. Você sabe o que é isso? É interessante que Tiago tem outro versículo, né? Você crê que Deus existe? Se você crê, né? Mas vive, você crê, acredita, você não faz mais do que a sua obrigação, porque Ele existe. E até os demônios creem e estremecem. É o que diz a palavra. Muitos de nós estamos tendo essa fé demoníaca. Muitas pessoas estão tendo essa fé demoníaca. Acreditam e sabem que Jesus é o Senhor, mas vive como se isso fosse uma mentira. Vivem como ateus na prática. Vêm a essa igreja, vão a outra igreja, ouvem mensagens, mas não praticam a mensagem, não praticam a verdade. E contra você tem essa clara exortação: você engana somente a si mesmo. Você engana somente o seu próprio coração. Esses versículos deixam claro uma dualidade. Não é o fundamento destacado aqui, mas é o projeto. Ambas casas são construídas. Ambas casas parecem bonitas, né? Estão bem abalizadas. Quantos de nós não nos alegramos ao vermos diversas pessoas aqui e cremos que todos vocês que nos escutam de casa, são crentes em Cristo Jesus? Mas o que o Senhor coloca aqui claramente é: no dia com que a sua fé seja sacudida, esse dia mostrará o verdadeiro fundamento. O verdadeiro fundamento. Todos nós podemos ser cristãos aqui em Cristo Jesus, né? Dizermos isso, na verdade. Mas no dia da provação da nossa fé, no dia que a nossa fé for amplamente sacudida, é nesse dia que o fundamento da nossa fé vai ser mostrado. Se a nossa casa está em Cristo, o nosso único e verdadeiro fundamento, ou se a nossa vida foi construída em um celeiro de mentiras, em uma construção falaciosa, em uma simples maquete, que qualquer dificuldade quebra. Você não tem resistência, você não é um crente resistente. A sua fé tem 2 quilômetros, mas somente 5 centímetros de profundidade. E essa é a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. É essa pessoa que ouve a palavra e não pratica, será comparado a esse homem que constrói uma casa na areia. Isso é um próprio engano, porque essa pessoa que constrói, essa pessoa que vai lá com toda a fé, compra os materiais, constrói uma casa na areia, ela acredita que está firme, ela acredita que está sólida aquela casa.
mas ela não observou e não orientou o seu coração, né? Não orientou a sua vida a ver o verdadeiro fundamento. E muitos são crentes assim, caminham tempos após tempos, e nós já estamos findando o ano, né? Nós já estamos findando mais esse ano, e você caminhou mais um ano, vindo a esta igreja, ouvindo essa palavra, comungando, tomando a ceia do Senhor. E agora talvez vocês que vão se batizar, né? Vocês adolescentes, jovens, crianças, juniores, você que vai se batizar, você vem aqui, diz que ama a Jesus. E agora é o desafio da sua vida. Você ouve essas palavras e as pratica, ou são somente palavras? Nesse fim do Sermão do Monte, Jesus só admite 2 caminhos: o caminho da obediência ou o caminho da desobediência, o caminho de fazer a vontade de Deus ou o caminho de deixar de fazer a vontade de Deus. Não existe terceira via no reino dos céus. Não existe. Existem só 2 caminhos. Um que leva você a Deus, a confessar a Jesus, a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a sua pobreza espiritual, ou um caminho onde você caminha achando que é um crente, pensando que é um crente, mas na verdade você é um impostor. E na verdade nem é um impostor, porque a própria palavra de Deus que diz: se você ouvir e não praticar, você engana a si mesmo. E com relação a isso, Jesus tem um versículo claro para você. Mateus capítulo 5, 16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se você ouve a palavra e não a pratica, você não glorifica a Deus. Você não leva as pessoas a glorificar a Deus. Se você é um pai que não conduz a sua casa, você não glorifica a Deus com a sua vida. Se você é uma mãe que não conduz juntamente com o seu marido a sua casa em submissão, você não glorifica a Deus. Se vocês não têm colocado a vida para praticar essa mensagem, você não brilha a sua luz diante dos homens, e você está como um cristão apagado. Um cristão apagado, sem promover a verdadeira fé. No entanto, toda essa mensagem clama claramente a gente a 2 reflexões. Cristo não baixa o padrão dos seus ensinamentos. Ele deixa bem claro a seriedade de segui-lo. A fidelidade ao Senhor é feita através de uma caminhada confrontadora com as verdades da palavra. Muitos de nós não conseguimos nos aprofundar na vida cristã porque deixamos o princípio básico de conformar nossa vida à palavra de Deus. A esperança está diante de nós, meus irmãos. Se nós somos confrontados, nós temos a esperança diante de nós, que é a própria palavra. E não somente a palavra, mas ela é tudo. Mas Ele também deu dons à sua igreja para a edificação, pastores que apacentam o rebanho com conhecimento, com piedade cristã. Você pode vir a essa igreja e ouvir a palavra e ser cuidado e caminhar com pessoas que desejam agradar a Deus, mas o padrão de Deus continua aqui elevado. Deus não baixa o padrão dele de segui-lo, mas Ele nos permite, junto com uma igreja, aqueles que são mais sábios, aqueles que já caminharam um pouco mais, essas pessoas estão aqui para te amparar nos braços, para caminhar com você. Você pode ouvir que você não está tão bem espiritualmente, você pode ouvir que você não está caminhando tão bem com Jesus, mas eu digo para você uma coisa: o próprio Cristo que te chama a viver nas boas obras, Ele mesmo produz, Ele mesmo conduz você a pessoas, a uma igreja santa e sábia, que caminha para agradar ao Senhor. Não uma igreja perfeita, não uma igreja sem problemas, mas uma igreja que continuamente tem voltado às Escrituras e procurado a sua força, a sua forma, para caminhar perfeitamente. Cristo não baixa o padrão, mas Ele lembra a você
que esse padrão é possível, porque Ele mesmo, Jesus Cristo, o homem, viveu esse padrão. Hebreus diz claramente que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas debilidades, que se compadece de como nós somos, e é por isso que Ele se fez homem, humanidade como você, foi tentado, mas em nada pecou. E esse mesmo Deus, através da sua pessoa, permite com que você caminhe para Ele. Por mais tempo que você siga Jesus, a pergunta sempre deve ressoar em sua mente e coração: minhas atitudes confirmam que eu ouvi e pratiquei aquilo que a Bíblia diz? Creio em Cristo suficientemente, ou ainda há áreas no meu coração que lutam e ouvem a mensagem do pecado? Se os vendavais da aprovação atingissem minha casa espiritual, eu ficaria firme ou eu ia me quebrar? Ou eu ia deixar tudo de lado? Lembre-se, a frieza espiritual não começa repentinamente, mas a partir de uma caminhada de fertilizar o solo da incredulidade no coração, a ponto de admitir áreas que Deus não reina. Muitos de nós caminhamos com incredulidade porque permitimos área no nosso coração onde Deus não reina. E eu quero convidar você nessa noite, você talvez ouviu sobre todas essas questões, que você está distante do Senhor, que você ouve a mensagem, mas não pratica. Talvez você não saiba como praticar essa mensagem, mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Eu quero deixar uma mensagem clara para você. Cristo pode fazer de você essa pessoa. Cristo pode fazer você caminhar com Ele. Cristo pode fazer você obedecer a sua mensagem. E se você crê nisso, não se demora, venha a Ele. Venha a Ele. Não se esconda. Permita com que a luz de Jesus ilumine as trevas do seu coração. Ele tem oferecido de si mesmo para você. Ele oferece do seu próprio ser para aplacar a ira de Deus e para confirmar no seu coração a sua salvação. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, a Tua palavra diz que quem ouve as Tuas palavras e as pratica é comparado ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Vieram os ventos e, ó Pai, as tempestades, e aquela casa permaneceu firme. Ó Pai, ajuda-nos a sermos assim. E ó Pai, se há alguém aqui que não confia, Pai, que pode ser assim, que não confia na Tua mensagem, Pai, agora, Senhor Deus, nós apresentamos a mensagem do Evangelho da salvação, a mensagem do Evangelho que conduz o homem e a mulher pecadora, Senhor Deus, a ir até a cruz e confessar, Pai, e derramar o seu coração, a esperança, Senhor Deus, a esperança para cada um de nós em Cristo Jesus. Se confiarmos de todo o nosso coração, Pai, podemos ser confrontados com a mensagem do Evangelho, podemos ser levados, ó Pai, à confiança em Cristo Jesus, e o próprio Espírito Santo cuida de nós. Nós te rogamos isso, Pai, confiando, Senhor Deus, na Tua obra. Levanta um povo aqui, Pai, que se arrepende, um povo que confia na Tua obra, e um povo que caminha, Pai, o caminho da cruz, que apesar de difícil, que apesar de muitas vezes espinhoso, é o caminho de fazer a Tua vontade. Então, Pai, cuida de cada um, e pela fé, Pai, pela fé nós clamamos ao Senhor, encha o coração dos Teus servos agora, a saírem daqui revigorados, a saírem daqui, Pai, com vontade de cada dia mais praticar e saber, Pai, que Cristo é o nosso único e verdadeiro fundamento para a obediência, Pai. Em nome de Jesus, te oramos hoje e sempre. Amém.